Bom, estamos de volta para mais um episódio. Hoje eu sou a Miriam. Sou a Laurian. Eu sou a Carol. E nós estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso Materno Mundo. E meu cabelo acabou de enroscar no microfone. Olha isso, gente. Olha aqui. Corta. Gente do A céu. Miriam sendo Miriam. De fato, estamos no podcast do nosso Materno Mundo. Aqui falaremos, além de cabelo, falaremos sobre maternidade, paternidade, criança, desenvolvimento infantil e tudo mais que a gente tiver vontade. Isso. Hoje falaremos sobre um assunto que está muito atrelado com mães, que é qual o assunto? Culpa. Polêmico? Polêmico. Tan, 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 tan. Polêmico. Nasce uma mãe, nasce uma culpa? A culpa é sempre da mãe? Gente, e aí? Como podemos começar falando sobre culpa? O que vocês pensam? Sabe o que eu penso? Que a gente poderia começar falando o que é a culpa. Tipo assim. Agora vai. Hã? Cortou já? Tá bom. Ela tava falando, ela ia construir assim. Mas tudo bem? que você ia nas melhores combinar com a famílias. gente. Volta, para tudo. O que vamos fazer agora? Desculpa. Desculpa. Vamos então, gente. Eu acho que a gente pode começar falando o que é a culpa. Porque quais os momentos que a gente percebe que mais aparece no consultório que essa culpa surge? Quais os momentos que a gente percebe que essa culpa é como se fosse uma consequência já pronta para isso? Uhum. Bom, a primeira ideia que veio na minha cabeça da culpa, que tá super recente, super fresco, foi de um caso, uma paciente que eu atendi ontem, que é o retorno pro trabalho, né? Até que ponto é egoísmo meu pensar na minha vida profissional? Até que ponto tá tudo bem eu voltar? Eu tô me sentindo uma culpa gigante, tô me sentindo muito culpada, Uhum. porque agora eu vou ter que deixar na escola e é muito pequeno. E aí, vocês veem muito isso no consultório de vocês? Vamos desenrolar um pouquinho pensando nisso. Todos os dias. Todos os dias. Acho que quando você fala assim, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, essa frase é tão difundida hoje na sociedade que não Socialmente, é né? mais pensada, né? Do que é isso? É tipo uma regra, né? Isso, é Mas como é se normalizado, tivesse né? que ser uma isso. regra que não é pra ser normalizada. Exato. Exatamente. Como se a mãe não tivesse culpa, ela fosse menos mãe. Porque as mães também fazem esse processo. Que uma conversa com a outra fala, normal. É. Você vai se sentir culpa pra sempre. Isso você Você vai não tá ficar... sentindo culpa aí que tá errado. Tá errado. Exato. E quando você vê uma gestante, já vira e fala assim, né? Nossa. Nunca mais você vai nunca mais Tá dormir. preparada? Não, e fala assim, negócio da culpa também. Tipo assim, agora já vem a primeira culpa, né? Porque, tipo, eu vou fazer tal coisa. Então Não, já vem a primeira Miriam, vamos culpa. começar pelo parto, gente. Isso, Hoje. É uma... Enfim, né? Tem várias críticas. e Polêmico. várias- Polêmico, mas tá. O parto, a escolha do parto, que às vezes é uma escolha, a forma que você quer fazer o seu parto, mas às vezes não é uma escolha, né? É o que é possível É o que é naquele possível. momento. Uhum. Então, partindo daí, se A crise do planejado parto. a crise A do crise parto, Se não é planejado parto algo normal que ou não dá humanizado... certo, aí já é uma já culpa, é uma sabe? culpa. E não é sobre isso. Porque a culpa vem com a idealização, né? De quando a gente idealiza alguma coisa de que precisa ser daquela forma. E aí, quando não acontece aquilo que a gente idealizou, pronto. Né? Então, eu fiz errado. Então, se eu não tive o parto que eu planejei, que era para ser humanizado, e o meu bebê precisou ser cesárea, precisou, sei lá, um parto de urgência, eu precisei tomar anestesia. Pronto, a gente já não fala mais sobre o parto, porque o parto já virou um trauma e já virou uma culpa pela mãe não ter conseguido fazer o parto que Fracasso, todo sim. mundo disse que precisaria fazer. E o contrário, né, Lau? Quem quer fazer cesárea hoje, qual o problema? Sim. E eu penso que a culpa pode ser aprendida também. Porque a partir do momento que a gente tem socialmente uma exigência, então a mãe já sabe que se ela não cumprir aquela exigência, ela tá fora. E aí vem uma culpa, né? Porque Então, é uma regra. é uma regra. É como se a maternidade hoje em dia fosse uma regra e que as mães precisassem seguir uma tabelinha do que fazer para dar certo ou não. Porque, por exemplo, puxando essa linha, beleza, tem o parto. Aí depois vem, o filho nasce, aí vem a dinâmica da amamentação. Alimentação. Polêmico. Polêmico. E aí, as mães que não
não conseguem, não podem, enfim. Não querem, não desejam. Culpa. Aí chegam no consultório com culpa. Mas às vezes as mães, elas nem falam muito sobre esse processo também. Então, por exemplo, as recém-mães que não conseguem amamentar. Então, esse processo é muito doloroso. Tanto que quando as mães chegam no consultório, que trazem crianças, sei lá, de 5, 6 anos, e que a gente vai retomar o histórico da criança, o histórico da família, chega no momento da amamentação, é culpa e choro, porque não conseguiu amamentar, porque na época foi muito difícil. E ainda elas carregam isso anos depois, que a criança já está grande. A gente sabe que, né, para o desenvolvimento, né, e para a psicanálise, enfim, para a psicologia, que óbvio que a amamentação é muito importante, mas para além disso, existe muito mais coisas. Mais coisas, exatamente. É porque, assim, né, a gente tem hoje, socialmente falando, um horror à mamadeira, um horror à chupeta. E que, na verdade, são escolhas que cada um faz e que, enfim... Ou necessidades, né, ou Carol? necessidades. Porque às vezes não é escolha, mas é uma necessidade. Exato. Às vezes a mãe tem algum tipo de problema físico, Sim. toma alguma medicação que Alguma não pode medicação. amamentar, né? Tem E mil aí, Miriam, eu coisas. penso que, assim, é um horror tudo isso hoje, o que não parece que tá nesse caderninho, o que não parece que tá nessa cartilha da maternidade, Protocolo. né? Como se fosse possível. Mas aí o que eu vejo que acontece, que a gente ouve muito no consultório. Saiu desse padrão, que na realidade não existe um padrão, tá errado. Tá errado. Mas isso também vem muito das mulheres e das mães, né? Em rodas, de que, mas eu amamentei até 2 anos. Mas eu não consegui amamentar. E uma mãe se sente péssima pela outra, e aí fica aquele Porque daí uma climão. pega e fala pra outra, mas você viu que saiu não sei o que no Instagram? Que aquela médica postou que, olha, se você não Precisa. aumentar... O bebê é autista, porque se você não fazer vínculo com o bebê... E aí já vira outras milhares de questões. Exatamente. E pode ser a escolha que for possível naquele momento, de acordo com o que faz sentido para aquela família. Mas assim, seja peito, seja chupeta, seja mamadeira, qualquer coisa que seja, qualquer escolha que seja feita, nada substitui o colinho. Então, o que vem além do colinho é perfumaria, né? O colinho é o mais importante. Aí eu acho que a gente já tem um tan pra próxima. É, E também. Aí, acolher ou mimar? Acolher versus mimar. Mas isso deixa na gaveta pra próxima. Vamos voltar a falar de culpa, senão a gente realmente. se perde. Mas aí vem a amamentação, beleza. Depois vem introdução... Não, sono. Antes do sono. É tudo. É né? tudo. Olha como é um processo a maternidade, que é um desafio após o outro, um aprendizado após o outro, que se a gente não ampara, não acolhe essa mãe pode se perder, de fato, né? Mas hoje... Nessa culpa. E vira uma patologia, né, amiga? Com certeza. Mas vira uma certeza. questão da maternidade seguir também essa cartilha e talvez essa onipotência de que a mãe é culpada e tem esse fardo, né, de que elas ficam tão em volta dessa questão de controle, de que tem que fazer tudo certo, que elas não se dão conta de que elas vão errar, porque não tem como não errar, não tem como fazer tudo certo, controlar tudo, e de que depois, quando a criança crescer, a criança vai ver o que a mãe fez de certo, no sentido de que funcionou para ela, e de que coisas que talvez ela vai seguir diferente da mãe e do pai. Mas é uma questão muito enraizada de que a mãe precisa... E a mãe tem essa questão de que precisa sempre acertar, como se isso fosse possível. Sim. E isso que você tá falando entra muito nas nossas crenças sociais, né? Eu tenho o quê, eu tenho o quê, eu tenho o quê, eu tenho o quê. Quando a gente vai ver, a mãe tem que muita coisa e não pode nada, né? E, inclusive, gente, polêmico também. A gente tem o nosso grupo, né? Onde a gente compartilha as informações. E aqui que você mandou o print, né, de uma pessoa, uma pessoa, sei lá, do Instagram, não vamos citar o nome aqui porque não vale a pena, onde alguém fez uma pergunta e ela disse que sim, é possível dar conta 100% de tudo. E eu te ensino. E ela ensina. Ela ensina como? Eu te ensino a dar conta de tudo. E aí alguém pergunta no Instagram, falando que tem 2 filhos e que não consegue dar conta de tudo, porque tá trabalhando em casa. Com os 2 filhos perto, né? E qual é a resposta? Que ela é uma mãe incompetente por não conseguir trabalhar, criar os filhos e os filhos ficarem grudados nela, que isso não é um elogio. E ela precisa o quê? Consertar os filhos. Isso, que ela precisa consertar os filhos. Gente, o que vocês acham disso? Pesado, né? Nossa, eu fico até arrepiada. É pesadíssimo isso. Porque se existe, se a gente
trabalhar com essa possibilidade de que é possível dar conta de tudo, é possível suprir tudo, não há falta. E se não há falta, Aí é loucura. não há espaço. E aí a gente sabe no que isso vai dar, né? Então, assim, onde não falta, é mortífero, não tem movimento nenhum para que algo mude. Se tá tudo muito bom, se tá tudo muito ok. Tanto pro filho, né? Porque o filho sufocado por essa mãe que dá conta de tudo. E como é possível fazer isso? Como a gente sempre Nossa, dizia nos nossos encontros, que a frase da Vera, Carol, que você adora. Do jogar os dados? É. Ter filhos é jogar os dados pra cima e torcer pra que dê um bom jogo. É isso. Eu adoro, eu jogo os meus todo dia. Vamos ver qual é o jogo do dia. Porque assim, de fato é isso. Qual é o jogo da manhã? É. Qual é o jogo da tarde? Eu tenho uma pessoa que eu atendo que ela sempre fala assim, e a gente falou bastante sobre isso, assim, algumas semanas, que ela tá escolhendo qual batalha vai dar na maternidade dela. Qual é. dela ela vai enfrentar? E aí Pra vem hoje, alguém sabe? Hoje que eu vou escolher. que tem mais de 40 mil seguidores e fala nas redes sociais de que é possível dar conta de tudo. Então, conserte seus filhos e faça mais. Faça mais. Eu fiquei tão indignada quando eu vi isso. Uma pessoa dizer, patrocinar, porque foi patrocinado isso, tá? Foi Por isso que patrocinado apareceu. isso, por isso que apareceu. Que, na verdade, os filhos precisam ser consertados. Acertados. Isso, pra mim, trouxe um tom de materialização do ser humano. Objeto. Objeto. Exato. Porque se Como você... se fosse algo assim que tem jeito, entendeu? Leva ali na mecânica, Isso. que ali eles vão te dar o manual de instrução e você vai sair de lá com o óleo certo, com a tinta certa, e seu material vai ficar, ó... E que é totalmente contrário do É que a gente revoltante. acredita aqui, né? No nosso materno mundo, no sentido de que cada maternidade é uma e cada criança vai desenvolver de acordo com as questões que vão aparecer, como que a gente pode tratar, que posição que essa criança ocupa hoje frente a uma mãe ou um pai que trata essa criança enquanto objeto, não enquanto sujeito que deseja, que vai ter vontade, Sim. que não vai ter um dia bom, É um que vai desrespeito, ser né? mal-humorado. Então, como que essa pessoa que posta isso se posiciona em frente a uma criança como se ela fosse um objeto, né, que dá para guardar ou consertar e não enquanto um sujeito? É um desrespeito. É um desrespeito Qual enquanto ser é humano. o futuro A disso? gente caminhou tanto, né? Assim, de décadas. Sim. A gente caminhou tanto para Sim. conseguir enxergar as crianças como sujeitos desejantes. É. Porque antes as crianças nem sentavam na mesa. Há muitos anos atrás. Não tem nem gerações lugar, passadas, né? Não tinha tem nem lugar. Sim. Então a gente lutou tanto, caminhou tanto para chegar a esse ponto de que as crianças têm sim voz, têm sim opinião, precisam Tem participar, vontades, têm tem vontades. opiniões. E se a gente coloca uma criança numa posição assujeitada, a Como palavra não objeto do circula. outro. A palavra não Exatamente. circula e aí a angústia não acerta. E aí, como que a gente vai consertar a angústia, então, já que dá pra consertar? Pega o manual de instrução. Uá, Como É. assim você não sabe? então... Gente, assim, é tão revoltante isso, né, que a gente viu, que pra mim, assim, quando eu vi, né, a primeira reação minha quando eu vi isso, eu fui pro lado do desrespeito mesmo, né, o quanto isso traz um tom agressivo. E aí, voltando pra culpa, imaginem nós colocando-nos no lugar de uma mulher que tá desesperada para dar conta de tudo. E aí, de repente, ela vê esse post no Instagram e ela fala: Meu, então a errada sou eu. Sim. Mas essa é Eu sou sempre a errada. questão. Porque a sociedade diz, se a mãe não dá conta de tudo, você que não tá fazendo o suficiente. É. E não só com as mães. Hoje a gente vive numa sociedade de que se a gente não tá 100% produtivo, o culpado é você que não tá se organizando direito, enfim. Mas é o que a gente estava falando no café agora. É, exatamente isso. E eu fico pensando assim, o quanto não estamos preparados enquanto sociedade para ajudar essas mães, para acolher essas mães, e nós mães o quanto não estamos preparadas ou corajosas o suficiente para pedir ajuda. E aceitar, né? E Porque aceitar. pedir ajuda significa o quê? Você não deu conta, você é uma Exato. fracassada. Então acho que a gente pode pensar assim, enquanto sociedade, como podemos amenizar a culpa de uma mãe?
Então, se a mãe tá lá, bolsa, criança, carrinho, bebê conforto, sozinha, seja onde for, e você tá vendo que aquilo não vai dar certo porque falta a mão e a mãe não é polvo, então talvez não seja assim oferecer ajuda, mas perguntar como eu posso te Como eu ajudar. posso te ajudar? Porque se a gente pergunta, você quer ajuda, você precisa de ajuda, ela não vai falar dar. não, porque, Porque não ela não é uma precisar, eu não fracassada. quero precisar. Então acho que a gente verdade. pode pensar sobre isso. Sim. Encerrar Vamos pensar. pensando sobre isso. E vamos encerrar com a seguinte resposta. A culpa é sempre da mãe? Não. Não, pelo amor de Deus. Vamos aliviar essas mães.